Bem-vindo aí, pequeno investidor e pequena investidora. Eu sou o Lucas, para quem não me conhece, que eu te ensino a investir para ter R$ 1.000 pingando na sua conta aí todos os meses, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Então vem comigo que eu vou hoje falar sobre um tema muito legal, que você precisa conhecer se você quiser saber aproveitar as melhores oportunidades na hora de você fazer os seus aportes, principalmente aí em cotas de fundos imobiliários. Então me conta, se você investe em fundos imobiliários, se você já conhece esse tipo de investimento, e ainda se você não conhece, o que você gostaria de saber? Porque pensa assim comigo, ó, quando a gente fala de investir no mercado de ações, no mercado de renda variável, não só, tá, mas principalmente, a gente basicamente precisa ter 2 grandes pilares em mente, que é, primeiro, conseguir fazer boas compras. Isso quer dizer você conseguir comprar os seus ativos pelo melhor preço possível, pelo melhor preço disponível. E o segundo pilar é, eventualmente, na hora que você quiser vender esses ativos, para que você consiga de fato vender bem, para que você consiga pegar o melhor preço possível e disponível. Com isso, você com certeza vai conseguir maximizar seu lucro. Quando a gente paga barato em alguma coisa e consegue vender isso caro, ou seja, a um bom preço, você vai embolsar um lucro bem grande na sua carteira de investimento. Então, essas duas regras de bolso você precisa saber e dominar e ter muita clareza para que você consiga fazer bons negócios. Em fundos imobiliários, a dinâmica funciona da mesma forma. E existem algumas saídas, e hoje especificamente a gente vai falar de uma muito interessante, para que você consiga pelo menos atuar naquela ponta que é comprar pagando bons preços, que é conseguir fazer uma aquisição de uma cota de um fundo imobiliário pagando menos do que tem aí disponível no mercado financeiro, beleza? Esse dispositivo, essa técnica, na verdade, tem um nome bem específico. Não sei se você aí já conhece, já ouviu falar sobre esse nome, mas o termo técnico é subscrição. Esse termo, que tem esse nome muito feio, na realidade, é um termo que o mercado usa e é muito comum, tem ficado bastante comum, principalmente nos fundos imobiliários do tipo de papel. Então, se você investe nesse segmento de FIIs de papel, ou ainda se você quer investir, fica aqui até o final que você precisa dominar esse tal dessa subscrição. Ela vai oferecer oportunidades interessantes para quem sabe você conseguir comprar essas cotinhas aí pagando menos, tá bom? Mas para a gente poder chegar e de fato falar sobre a subscrição, eu vou precisar dar um passo atrás para que você entenda um pouco mais sobre o mercado de fundos imobiliários. Eu sei que nem todos os pequenos investidores ainda investem nesse segmento. Então, para você conseguir entender um pouco desse conceito, eu vou te contar aqui duas coisas agora. A primeira delas é que fundos imobiliários, na realidade, eles precisam, assim como as ações, assim como tudo, né, nós, pessoalmente falando, a gente busca e gostaria de conseguir nos desenvolver e crescer. Os fundos imobiliários também, eles têm como um grande objetivo crescer, além, claro, de gerar riqueza aos cotistas. E que formas que o fundo imobiliário tem para conseguir crescer de tamanho, para conseguir ficar maior, para conseguir gerar mais receita e, quem sabe, assim, entregar mais lucro para nós, investidores e cotistas. O primeiro método que ele tem, e mais comum, é emitir novas cotas. Então, o fundo imobiliário fala: eu preciso crescer, então eu quero emitir novas cotas para que eu consiga captar mais dinheiro e, com esse dinheiro, fazer algum tipo de investimento. Quem sabe comprar um imóvel, quem sabe comprar mais papéis, né, mais certificados de recebíveis imobiliários, que são dívidas do segmento, para dessa forma conseguir gerar mais receita para os meus cotistas. Uma segunda forma que o fundo imobiliário tem de crescer, e não é tão comum assim, mas acontece em alguns momentos, são, por exemplo, fazer uma junção de 2 fundos imobiliários. Pegar 2 fundos, eventualmente, que tenham ali portfólios até complementares, e esses fundos decidirem, então, trocar cotas e ele passar a ser um único fundo imobiliário maior, de maior tamanho, com mais imóveis, com mais patrimônio. Isso acontece, mas ele é mais raro de acontecer. É muito mais comum a gente encontrar fundos imobiliários emitindo novas cotas para conseguir crescer. Tá bom, beleza. Entendido agora como a gente consegue fazer um fundo imobiliário crescer, eu vou te justificar por que, que ele precisa emitir novas cotas para fazer isso. Fundos imobiliários, por lei e por definição, eles são obrigados a distribuir 95% de todo o lucro gerado no semestre dentro do semestre para os cotistas. Isso quer dizer o seguinte: ele não consegue então lucrar e guardar dinheiro para quem sabe fazer um investimento lá na frente.
por lei, ele vai ter que distribuir 95%. É como se um fundo imobiliário lucrasse R$ 100 no semestre e, por lei, ele tivesse que distribuir aos cotistas R$ 95. Cara, não dá para você conseguir ficar juntando só de 5 em 5, na melhor das hipóteses, para lá na frente conseguir comprar um imóvel. Vai demorar muitos anos para isso acontecer. Então, de fato, guardar lucro para investir não é um caminho factível, não é um caminho que de fato dá para seguir. Beleza? Então, essa é uma mecânica que, por lei, ajuda muito fazer com que nós, investidores, consigamos pegar os fundos imobiliários, investir nesse tipo de segmento e ter uma renda passiva, uma renda recorrente. Porque já que ele não consegue guardar dinheiro para ele, ele precisa dar isso na mão dos cotistas, ele acaba distribuindo isso de forma mensal, até para deixar mais atrativo. Até para aquelas pessoas que buscam renda recorrente, olharem para os fundos imobiliários e falarem: opa, parece ser um tipo de investimento interessante, porque vai pingar uma graninha na minha conta aí todos os meses. Beleza? E para você entender como que o mercado de fundos imobiliários tem crescido, em 2008, dezembro de 2008, nem faz tanto tempo assim, hein? Se você puxar na memória aí, talvez você até lembre o que você estava fazendo em dezembro de 2008. Nessa época, os fundos imobiliários, todo o mercado de fundos imobiliários da Bolsa de Valores aqui no Brasil tinha incríveis 208 mil investidores, 208 mil cotistas. Se a gente pegar um Maracanã aí, cara, quase 5 Maracanãs já enche todo o mercado de fundos imobiliários em 2008. Então, era um mercado ainda muito pequeno. Ainda é muito pequeno, mas naquela época nem se fala. Agora, se a gente pegar um dado de 2022, janeiro já desse ano, a gente já encontra 1,5 milhão de investidores em fundos imobiliários, 1,5 milhão de cotistas. Pô, o mercado de fundos imobiliários está crescendo e está crescendo rápido. E de verdade eu tenho certeza que mês após mês esse número vai continuar crescendo. Porque ele é um mercado muito promissor, ele é um mercado que tem grandes vantagens, inclusive tributárias, e que de verdade poucos investidores ainda conhecem sobre ele, e conforme esses investidores, esses pequenos investidores vão se aprofundando sobre fundos imobiliários, eles vão vendo o quão interessante é ter um pouquinho dessas cotas numa carteira de investimentos. Beleza? E aí você pode até me perguntar: pô, Lucas, e você, como é que você está investido em fundos imobiliários? Você tem esse tipo de investimento? Então eu separei aqui só alguns dados bem rápidos para poder compartilhar um pouquinho da minha carteira com você em FIIs. Primeiro, atualmente eu tenho, dentro do meu investimento de renda variável, então dentro de todo o dinheiro que eu tenho investido nesse risco, né, nesse maior risco da bolsa de valores, eu tenho 40% dos meus investimentos em FIIs, 40% dos meus investimentos em fundos imobiliários. Por quê? Por que eu quis estar com uma proporção aí de 40%, quase metade da minha carteira nos FIIs? Primeiro, porque eles estão me ajudando a dar uma recorrência, eles estão me ajudando a dar uma cadência nos meus dividendos. Se fundos imobiliários pagam dividendos todos os meses, 40% da minha carteira de renda variável está pingando grana na minha conta todos os meses. Isso me ajuda a complementar os meus aportes mensais. Porque dessa forma, eu não preciso única e exclusivamente tirar dinheiro do meu salário para conseguir fazer os aportes. Eu consigo somar o meu salário com os rendimentos que os fundos imobiliários depositam na minha conta todos os meses, e com isso eu consigo ter um potencial de aporte maior no mês a mês. E para minha estratégia, isso faz bastante sentido. Além disso, os fundos imobiliários, historicamente, eles são menos voláteis do que as ações. Isso está comprovado matematicamente. Se você olhar, os fundos imobiliários eles sobem e descem muito menos as cotações do que o mercado de ações, do que o mercado das empresas, aí, do que o mercado acionário. Só para você ter como ideia, eu vou te dar aqui o exemplo dos últimos 2 meses da minha carteira de investimento e vou comparar com o Ibovespa para você ver como ela varia menos. Em junho, o Ibovespa caiu 11,5%. Foi um dos piores meses aí desde 2020. Caiu bastante, 11% é uma queda muito forte para um único mês. A minha carteira, diferente do Ibovespa, não caiu esse tanto. Claro que ela também caiu porque o mercado inteiro caiu, mas a minha carteira caiu 5,3%. Então, praticamente aí, um pouquinho menos até do que a metade de desvalorização do que o Ibovespa. Isso, esses 40% de fundos imobiliários da minha carteira, sem dúvida nenhuma, me ajudou bastante, colaborou muito para que a minha carteira não caísse esse tanto que o Ibovespa caiu. Isso não quer dizer que quando a bolsa de valores vai um pouco melhor, a sua carteira vai ficar andando
pior do que o Ibovespa? Não necessariamente. No mês de julho até aqui, a gente não terminou o mês, né? Mas no mês de julho até aqui, o Ibovespa subiu 1,24% e a minha carteira já se valorizou 2,4%. Então, pô, é possível sim você, em momentos de queda, ter uma carteira defensiva que vai te proteger e fazer com que os seus investimentos, o seu patrimônio não se desvalorize na mesma intensidade que a bolsa como um todo. E ao mesmo tempo, quando a bolsa de valores sobe, você também consegue, com essa mesma carteira, aproveitar e subir junto, e quem sabe às vezes até subir mais do que a própria bolsa de valores. Como, por exemplo, a minha carteira tem conseguido subir agora no mês de julho. É bem interessante e essa composição maior de fundos imobiliários fez com que nesses últimos meses e até mais de ano de crise que a gente tem enfrentado, a minha carteira conseguisse se manter um pouquinho melhor do que a média de mercado, um pouco mais defensiva. E ainda assim, pingando dividendos na minha conta aí todos os meses. Deu para entender então como que fundo imobiliário é legal para compor a sua carteira? Tá, mas aí você pode até pensar: "Pô, Lucas, então eu não consigo comprar cotas, como que eu vou fazer isso, né, para conseguir comprar cotas de fundos imobiliários e ainda até pagando menos, para que de fato essas cotas de fundos imobiliários consigam me ajudar a ter os R$ 1.000 pingando na minha conta todos os meses?". Isso mesmo que eu esteja saindo do absoluto zero. Vamos lá então para a subscrição, para esse termo feio, mas que eu vou te explicar absolutamente tudo agora, para que você consiga entender o que é esse negócio e como que você consegue se beneficiar dele, como que você vai conseguir dominar esse termo para pagar menos nas cotas aí. Então, subscrição, como a gente falou, é o termo, é um nome que se dá para quando o fundo imobiliário decide crescer. Quando os gestores do fundo imobiliário decidem que é aquele momento, existem boas oportunidades no mercado para conseguir fazer uma aquisição, fazer novas compras de imóveis ou emitir e comprar mais dívidas, fazendo com que o fundo imobiliário cresça a receita, cresça patrimônio e, quem sabe, consiga entregar mais lucro aos cotistas lá na frente. Então, quando o gestor entende que aquele momento é um momento propício, ou se o gestor entende que aquele momento é um momento necessário, ele pode chamar uma nova emissão de cotas. E aí, esse termo, essa nova emissão, ela vai ser colocada no mercado na forma de uma subscrição, beleza? E aí, existem duas formas de um fundo imobiliário, né, de um gestor fazer essa nova emissão. A primeira é quando ele oferece ao mercado inteiro como um todo essas novas cotas. O que isso quer dizer? Eu vou oferecer para os meus cotistas, para que aqueles caras que já são sócios e já têm cotas do meu fundo imobiliário possam comprar mais cotas, mas eu também vou oferecer para pessoas que não são cotistas ainda do meu fundo imobiliário, mas que eventualmente tenham vontade de fazer isso. Quando o gestor decide, então, por oferecer essas cotas para os cotistas e para o mercado que não é cotista como um todo, é chamado de oferta número 400. Não precisa se apegar a esse número, tá? Mas é importante que você saiba que existe essa possibilidade. A outra possibilidade é quando o gestor ele fala: putz, eu não quero oferecer para o mercado como um todo, eu quero oferecer cotas apenas para quem é cotista do meu fundo imobiliário. E eu, particularmente, Lucas, gosto muito dessa segunda opção, porque eu me sinto valorizado pelo gestor, né? De falar: olha, eu quero oferecer aqui uma possibilidade, você conseguir comprar mais cotas do meu fundo imobiliário, que você já é dono também, você já tem cotas, pagando, quem sabe, um valor mais atrativo. E oferecer isso para mim, cotista, pô, é legal, né? Dá uma possibilidade diferente de quem está fora, que não vai conseguir aproveitar, de quem está fora e não tem cotas desse fundo, eventualmente conseguir aproveitar aquele preço com desconto. Então, eu gosto muito quando fundos imobiliários fazem emissões única e exclusivamente para quem já é cotista. Eu acho que isso ajuda a valorizar quem está dentro. Essa oferta tem um nome, né? É a oferta número 476. Não é nome de avião, tá? É o nome da oferta aqui da CVM. E de verdade também não precisa se apegar muito a esse nome, é só importante que você saiba que ela existe. Por que isso é interessante, então? Bom, eu como cotista, quando o gestor então me oferece cotas nessa nova emissão, eu vou ter uma oportunidade de, quem sabe, comprar essas cotas pagando um preço menor do que o chamado mercado secundário, do que como se eu entrasse no meu home broker, na minha corretora, e precisasse comprar de outra pessoa que está vendendo aquela cota. Então, normalmente essas emissões elas acabam vindo a um preço menor do que o preço que está sendo negociado na bolsa de valores como um todo. Então isso já existe uma possibilidade de você conseguir ter um desconto interessante nessa compra através dessa subscrição, beleza? O segundo ponto muito legal, né, dessas emissões, dessas ofertas que são feitas para quem já é cotista, é que de fato o fundo imobiliário quer crescer.
Quando o fundo imobiliário cresce, ele quer dizer que ele tem mais dinheiro, quer dizer que ele vai aumentar o patrimônio. Isso faz com que ele consiga se diversificar mais. Pô, pensa comigo aí, se a gente investe em um imóvel e aquele imóvel eventualmente ficar vago, o inquilino vai embora, eu vou perder a renda daquele imóvel. Se eu só tenho aquele imóvel me gerando renda e o meu inquilino for embora, eu não vou ter mais renda nenhuma, eu só vou ter os custos de manter aquele imóvel todos os meses, pagar a conta de água, conta de luz, pagar o IPTU, pagar um monte de coisa que eu tenho que fazer, né, para manter condomínio, e eu não vou ter renda nenhuma para, de fato, colocar dinheiro no meu bolso, só vou estar gastando dinheiro. Agora, se eu tenho 2 imóveis e um dos meus imóveis fica vago, ou seja, fica sem inquilino, eu ainda tenho um outro imóvel gerando renda. Essa renda, pô, talvez não vá sobrar tanto dinheiro no meu bolso, mas vai me ajudar a custear aquele outro imóvel que ficou vago e que eu ainda vou precisar ficar pagando contas. Então, quando o fundo imobiliário ele cresce, quer dizer que ele tem uma grande possibilidade de se diversificar e comprar outros imóveis. E essa diversificação apresenta mais segurança para quem é cotista. É como se a gente tivesse mais imóveis, mais inquilinos, mais renda vindo de diferentes fontes. E se alguma coisa der errado em algum lugar, a gente tem os outros para conseguir compensar e segurar a bronca por um tempo. Beleza? Então, quando o fundo imobiliário cresce, ele também é bem interessante, porque a gente consegue ter uma diversificação maior. Nesse momento também, você costuma, né, ter algumas pessoas, alguns investidores que tentam aproveitar esse momento para fazer o seguinte, ele vai falar o seguinte: "Ó, se eu consigo comprar cotas pagando mais barato e o mercado secundário está com um custo maior, ou seja, está sendo negociado a um preço mais alto, alguns investidores fazem um tipo de uma flipagem. O que, que isso quer dizer? Ele fala o seguinte: eu vou vender no mercado secundário a um preço mais alto, depois eu vou comprar essas emissões que são oferecidas só para quem já é cotista, e eu já sou cotista pagando um pouco menos. E aí eu vou tentar lucrar essa diferença, esse spread, eu vou tentar colocar de lucro no meu bolso. Tem uma galera que gosta de fazer isso. Eu, particularmente, acho que dá um baita de um trabalho para ganhar ali algum trocadinho a mais e nem vale a pena. Mas tem gente que tenta fazer, tem gente que gosta de fazer, então você depois vai avaliar se faz sentido ou não considerar essa possibilidade, tá bom? E essas subscrições também, elas são muito mais comuns e têm sido mais comuns em fundos imobiliários de papel. Fundos imobiliários de tijolo, putz, não é toda hora que aparece um imóvel que seja interessante, que seja uma boa compra, que esteja sendo negociado a um bom preço para o gestor comprar. Já os fundos de papel não, ele trabalha com dívida, então ele quer captar dinheiro no mercado para conseguir emprestar para mais gente e lá na frente ganhar esse dinheiro de volta com juros. Então, fundos imobiliários de papel tem sido muito mais frequente essas rodadas de emissões, emissões, emissões. Eu não sei se você tem algum fundo imobiliário de papel, eu tenho alguns na minha carteira e eu vou te dizer que em alguns momentos do ano tá até difícil conseguir acompanhar esse monte de emissão que a galera tá fazendo. Chega a hora que tem, pô, 2, 3 fundos imobiliários emitindo cotas ao mesmo tempo, eu olho e falo: "Não tenho grana para conseguir participar dessas emissões todas acontecendo de uma única vez". Então, fundo imobiliário de papel é muito mais frequente essas emissões. Se você tem uma carteira de fundo imobiliário que é majoritariamente, ou seja, tenha muito mais papel do que tijolo, você deve encontrar mês sim, mês também, alguma emissão rolando aí, acontecendo e alguma dessas cotas sendo ofertadas para você. Beleza? E tem um outro ponto bastante interessante também, que até você pode estar se perguntando, pô, Lucas, mas está muito bom para ser verdade, né? Então parece que é só coisa boa crescer e só coisa boa emitir cota. Olha, no geral, sim, tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. E o gestor também tem interesse, o gestor, o administrador do fundo também tem interesse que o fundo imobiliário cresça e fique maior. Porque normalmente a remuneração desse cara é um percentual do patrimônio do fundo ou um percentual do valor de mercado do fundo. Então, quanto maior for o fundo, aquele percentual em cima do montão de dinheiro grande faz com que ele tenha uma remuneração maior também. Então, normalmente o gestor e o administrador têm bastante interesse para que o fundo imobiliário cresça, para que o fundo imobiliário seja maior em patrimônio, porque isso também aumenta a remuneração dele. E ó, vamos ser sinceros, galera, não tem nada de errado se o gestor for um bom gestor, se tiver uma boa administração e de fato gerar valor ao cotista, não tem nada de errado para que ele seja bem remunerado também. Tem que ser uma relação de ganha-ganha. Não dá para a gente querer um fundo imobiliário e querer que nós sejamos cotistas de um fundo que seja maravilhoso e o gestor não ganhe dinheiro por isso. O gestor não vai ficar, ele vai embora. Então, se o gestor é bom, ele também precisa ser remunerado de forma justa.
Também não pode pagar demais, mas também não tem que pagar de menos, tá? Então não tem problema nenhum. Precisa avaliar realmente as taxas que o gestor está cobrando para entender se está sendo justo pelo que o fundo entrega, pelo nível de risco que o fundo gere e assim por diante, tá bom? Nos últimos meses, aí para você ter uma ideia, eu participei de 2 emissões. Na verdade, eu participei de uma e a outra está começando agora. Eu participei já de emissões do REC R11, que é um fundo imobiliário de papel que eu tenho na minha carteira. Ela já terminou há mais ou menos um mês e meio atrás. E um outro fundo imobiliário que está começando uma rodada de emissões é o IRDM11. IRDM11 é um dos queridinhos da bolsa aqui. Inclusive, eu vou abrir daqui a pouco na prática sobre o IRDM11. A gente vai ver sobre como que o fundo imobiliário comunica para nós cotistas e como que você precisa ler rapidamente ali essa comunicação e entender as principais informações chaves para você saber se é um bom negócio ou não. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai entrar nesse exemplo. Então, o IRDM11 vai sim emitir novas cotas. Eu tenho em carteira esse fundo e eu pretendo participar dessa emissão comprando algumas cotinhas, pagando menos do que está disponível aí no home broker, beleza? E um outro fundo imobiliário que eu tenho em carteira é o DEVA11. Esse é um fundo imobiliário que está emitindo cotas nesse momento, mais uma rodada, eu não vou participar, porque não está interessante na minha visão. Não é uma oferta que está de verdade fazendo sentido para mim. Praticamente essa oferta não tem nenhum desconto relevante do mercado, então se eu vou comprar essas cotas na emissão e se eu compro do mercado secundário ou no home broker, né, na minha corretora, o preço está muito parecido, não tem desconto atrativo, e se não tem desconto, para que comprar, né? E o segundo, que esse fundo imobiliário, assim como os outros de papel, deve ter uma queda de rendimento nos próximos meses. Tudo isso relacionado à inflação, que a gente está vendo ela cair e tal. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas se os rendimentos vão cair, eu imagino que as cotas do fundo imobiliário também possam cair. Então, pô, não está com desconto, o rendimento deve cair, então o valor da cota também. O risco do fundo imobiliário é maior e não está, na minha visão, compensando esse risco-retorno, então eu não quis aumentar a minha posição no fundo imobiliário e decidi não participar da subscrição. E está tudo certo com isso, tá bom? Então, o que, que eu quero que você preste atenção sobre essa tal dessas emissões, sobre essa tal de subscrição, né? O que, que você precisa dominar para você não cair nesse erro e não vacilar? Primeiro, você precisa sempre comparar, então, o valor que está sendo ofertado essa emissão para você, né, o valor dessa subscrição, versus o valor patrimonial do fundo e versus o valor que esse fundo imobiliário está sendo negociado no mercado secundário. Então, fica atento nesses dois valores, tá? Valor da subscrição versus o valor do mercado secundário, que é o valor que você enxerga no home broker, lá na corretora, e versus o valor patrimonial. Se, por exemplo, a emissão, vou dar um exemplo hipotético aqui, tá? Se a emissão está saindo a R$ 100, não está sendo oferecida para você cotista a R$ 100, e no mercado secundário essa cota está sendo negociada a R$ 95, por que, que eu vou comprar? Por que, que eu vou pagar 100 se eu posso ir no home broker, na minha corretora, e pagar 95 hoje? Não faz sentido nenhum. Então, se estiver sendo negociado a um valor abaixo, né, o mercado secundário é um valor abaixo do valor que está sendo ofertado, fuja para as colinas, não faça isso. Você vai comprar pagando mais caro à toa. Beleza. Agora, e se a emissão, né, se a subscrição está sendo ofertada a R$ 100 e o fundo paga em média R$ 1 de dividendo e no mercado secundário está sendo negociado a os mesmos R$ 100. Vale a pena? Pô, você pode olhar, né? Valor da subscrição R$ 100, valor da cota no mercado secundário R$ 100, está equivalente. Não parece ser um bom negócio, né? E o fundo imobiliário ainda tem pago R$ 1 de dividendo. Então, pô, se eu comprar hoje na corretora, quem sabe eu já consigo pagar 100 e já receber esse R$ 1 de dividendo. E se eu participar da subscrição, eu ainda vou demorar algum tempo para conseguir ter esse dividendo caindo na minha conta. Então, também não vale a pena. Faça sempre essa soma, tá? Quanto que o fundo imobiliário tem pago nos últimos meses, soma esse pagamento como se fosse de um mês ou de até 2 meses ao valor que está sendo ofertado na emissão, e aí você vê quanto que vai ficar nesse valor final. Se esse valor final for menor do que o valor que está sendo negociado na corretora, beleza, parece ser um bom negócio. Se não for, entra na corretora e compra que está valendo mais a pena. Por que, que eu estou te falando isso? Porque o fundo imobiliário, quando ele faz esse processo de subscrição, quando ele está emitindo novas cotas, ele demora um mês e meio para conseguir fazer esse processo de ponta a ponta e para essas cotas entrarem aí na sua corretora. Nesse período todo, você não vai receber os dividendos dessa cota
a mais que ele está emitindo. Então, você precisa considerar sim o quanto que você receberia de dividendos em mais ou menos um mês na hora de fazer esse cálculo, porque se você compra o preço da subscrição com o preço do mercado secundário e ele está equivalente, e você não considera os rendimentos, você está, na verdade, perdendo a oportunidade de pagar o preço igual, mas receber um dividendo, receber um mês de dividendos a mais. Beleza? Agora, se a emissão do fundo está a R$ 100, por exemplo, o fundo imobiliário tem pago R$ 1 em média, e no mercado secundário, né, ele está sendo negociado, sei lá, a R$ 103, aí já começa a valer a pena, né? Porque eu pago R$ 100 na subscrição, o mercado secundário está a 103, então eu estou comprando com desconto de R$ 3. Pô, mas o fundo imobiliário ainda vai pagar mais um mês, esse um mês é R$ 1. Tá, então é como se eu tivesse com o mercado secundário a R$ 102. Né, eu descontei esses R$ 103 de hoje, menos R$ 1 que ele paga de um mês, que vai demorar esse processo para acontecer, é como se eu tivesse então pagando R$ 102. A emissão está a R$ 100, beleza, eu ainda tenho R$ 2 aí de spread, eu ainda tenho R$ 2 de margem para lucrar e embolsar essa grana e economizar esse dinheiro para conseguir comprar mais cotas, beleza? Agora, entendido essa dinâmica toda, né, entendido como é que isso funciona, tem um ponto aqui muito importante. A gente já falou de mercado secundário, né, do mercado no home broker, agora tem um ponto importante sobre o valor patrimonial. Vou dar um exemplo aqui, tá? Pensa assim, imagina que eu tenho um apartamento de R$ 100.000. Presta atenção agora para você não se perder nessa explicação. Imagina que eu tenho um apartamento que custa, ele vale R$ 100.000, beleza? E você aí, do outro lado dessa telinha, tem um outro apartamento que vale R$ 200.000. E aí eu vou te propor o seguinte negócio, eu vou falar, ó, vamos juntar os nossos dois apartamentos e vamos nos tornar sócios, beleza? Então eu vou juntar meu apartamento de R$ 100.000, você vai pegar o seu apartamento de 200.000, a gente vai somar e vai criar um grande investimento aqui conjunto. Então agora, em vez de eu ter 100 e você ter 200, nós dois temos um total de 300, né? Porque a gente somou os nossos apartamentos. Mas nessa soma, eu sou dono de 50% e você é dono de 50%. Então, se eu pegar 300.000 e dividir por 2, eu passo a ter R$ 150.000 desse patrimônio de 300 e você passa a ter R$ 150.000 desse patrimônio de 300. Para mim foi um baita de um negócio, né? Porque eu tinha um apartamento que valia 100 e agora eu tenho dois apartamentos cuja, né, a minha parte vale 150. E você que tinha um apartamento que valia 200, agora tem dois apartamentos cuja sua parte vale 150. Pô, você valia 200, agora você só tem 150. O que aconteceu? Você transferiu R$ 50.000 do seu patrimônio para mim. E eu peguei R$ 50.000 a mais de patrimônio transferidos seus para mim. Então, quando rola uma emissão, cuja essa emissão está abaixo do valor patrimonial, a mecânica que acontece é exatamente essa. Você acaba transferindo valor de patrimônio de quem já é cotista para quem está entrando agora. É como se eu tivesse pegando uma parte do meu patrimônio e passando de presente para aquele investidor que está comprando cotas agora, que está entrando agora nesse fundo. Beleza? Então, quando rola uma emissão abaixo do valor patrimonial, isso não é muito bem visto pela maioria dos investidores, e eu particularmente também não curto. Porque eu estou transferindo dinheiro de quem é cotista, né? Patrimônio, não dinheiro, não estou saindo dinheiro da minha conta, mas eu estou transferindo patrimônio de quem já é cotista para quem está chegando agora. Pô, não tá certo, né? O cara chegou agora e já quer sentar na janelinha. Não curto esse rolê aí. Beleza? Então, emissões abaixo do valor patrimonial não são muito interessantes. Putz, Lucas, mas o fundo imobiliário que eu invisto está emitindo abaixo do valor patrimonial. A gente teve até o RECT 11, que é um fundo que recentemente fez isso. Não vou entrar no mérito do porquê que ele fez, tá? Mas tá bom. Se isso acontecer com um fundo seu, o que, que eu faço? O que, que eu tenho que fazer? Olha, eu, Lucas, olho para dois grandes pontos, tá? Primeiro, não gosto que isso aconteça. Então eu já vou ficar meio chateado com esse negócio todo e vai começar a entrar uma pulga atrás da minha orelha para ficar de olho nos motivos que fizeram o gestor ter que fazer essa emissão. E se de verdade isso acontecer uma vez, acontecer duas vezes, eu já caio fora. Não, não gostei, não concordo com essa forma de transferir patrimônio através dessas emissões. Então, normalmente, nunca aconteceu comigo, tá? Mas se acontecer comigo, eu vou me desfazer das minhas posições desse fundo imobiliário no momento que seja mais propício. Eu também não vou queimar dinheiro, mas de verdade não vou seguir fazendo aportes nesse fundo.
Tá, beleza. O que mais eu posso fazer se eu não quiser seguir por esse caminho? A sua segunda saída é você obrigatoriamente ter que participar da subscrição. Por quê? Ó, pensa o seguinte: se uma subscrição abaixo do valor patrimonial é uma transferência de dinheiro de quem já está no fundo para quem está chegando agora, para essas novas cotas, como que eu faço para transferir dinheiro de mim para mim mesmo? Eu preciso comprar todas as cotas possíveis que estão disponíveis para mim, para que eu também seja esse novo cotista, para que eu também seja essas novas cotas e receba essa transferência de patrimônio. Então, nesse caso, eu obrigatoriamente vou ter que participar com o máximo de cotas que me foi ofertado, para que, mesmo que haja essa transferência de patrimônio dos antigos cotistas para os novos cotistas, pelo menos eu vou entrar como novo cotista também e vou transferir dinheiro para mim, de mim para mim mesmo. É uma forma que você tem para tentar minimizar esse impacto negativo que vai ter no patrimônio, beleza? Pô, se você já ia participar da emissão, se você já ia subscrever as cotas, beleza, segue a vida, tá tudo bem. O que eu não acho bacana é que se você não tinha interesse em participar da subscrição, ou ainda tinha interesse em participar da subscrição, mas não queria comprar todas as cotas que estavam sendo disponibilizadas para você, isso de alguma maneira pode acabar mudando o seu plano. E eu não gosto que o meu plano seja alterado porque o administrador do fundo decidiu assim. Eu gosto de alterar meu plano quando eu decido alterar meu plano, né? Parece ser muito melhor. Tá bom? Caraca, falamos de bastante coisa até aqui, né? Quer ver na prática como isso tudo funciona? Eu peguei agora que eu separei o fato relevante do fundo imobiliário IRDM11. O IRDM11 vai começar um processo de emissão de cotas, e aí eu quero passar com vocês através desse fato relevante para você entender quais são as principais informações que você tem que saber identificar nesse fato relevante e dominar para avaliar se é um bom negócio ou não, tá bom? Galera que está aí no Instagram, eu também estou transmitindo essa live no YouTube, eu vou compartilhar uma tela agora, então se você quiser pular para o YouTube, fica à vontade, na bio aqui do Instagram tem o link, é só clicar lá que você vai cair no canal, beleza? Vamos nessa então, para quem já está aqui no YouTube. Ó, esse daqui é o fato relevante que foi disponibilizado essa semana pelo fundo IRDM11. Então tá aqui, ó, Iridium, ticker IRDM11. E aí, eu não vou ler esse negócio todo aqui para você, né? Senão eu vou dormir, vocês também. Mas eu separei, eu grifei aqui alguns pontos interessantes, tá? Então, olha, esse fundo imobiliário, o IRDM11, ele vai realizar a 12ª emissão de cotas do fundo. Ele já realizou outras 11 rodadas de emissão. Olha que da hora, hein? Quem tá no fundo desde o começo já conseguiu comprar várias cotas com desconto e aumentar a sua posição. Então, essa 12ª emissão, ela é uma emissão que segue os termos da CVM 476. Então, para quem está comigo na live aqui desde o começo, 476 é aquela oferta restrita, ou seja, só é ofertada essas cotas para quem já é cotista do IRDM11. Se você não é cotista, você não vai receber essa oferta de poder comprar essas cotas pagando menos na emissão. Se você já é cotista, então fica ligado que você vai conseguir participar. Ah, se você não é cotista e está assistindo a live, você ainda pode se tornar cotista e participar dessas cotas, tá? Daqui a pouco eu vou passar essas datas e você vai ver que ainda está em tempo. Beleza. Blá, 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 um monte de texto. Vamos lá. A subscrição vai acontecer no âmbito da oferta restrita, então só para quem é cotista. Inicialmente, ela quer captar 298 milhões de reais. Então, aí quase 300 milhões de reais é o que o fundo imobiliário vai crescer e tem como desejo crescer esse patrimônio, emitindo, captar esse dinheiro aí dos cotistas, tá bom? Além disso, essas novas cotas elas vão ser ofertadas aos cotistas pelo valor unitário de R$ 99,42. Pô, R$ 99,42. E aí, será que tá bom ou não essa emissão? Vamos dar uma olhada aqui, ó. IRDM11, o mercado hoje fechou a cota sendo negociada a R$ 102,68. Pô, R$ 102,68 versus os R$ 99,42, a gente está falando de mais ou menos aí R$ 3 de desconto. Parece interessante, né? Conseguir comprar cotas do IRDM11 pagando R$ 3 a menos do que eu conseguiria se eu entrasse no home broker hoje. Esse valor, esses R$ 99,42, que quem é cotista e participar da subscrição, né, for subscrever essas cotas vai pagar, ele é composto de R$ 96,61 como o próprio valor da cota,
que isso está alinhado com o valor patrimonial do IRDM hoje está na casa dos R$ 96,40, então beleza, tá ou igual ao valor patrimonial ou acima, o que é ótimo, e também uma taxa de R$ 2,81. Essas taxas normalmente são taxas aí relacionadas a todo esse processo de emitir, tem que pagar para B3, tem que pagar escritório de advocacia, tem uma galera aí que tem que ser paga para poder de fato acontecer isso. Ó, R$ 2,81, de verdade, ó, não é uma taxa tão bacana, tá? A gente tem visto nesse ano aqui de 2022, principalmente, fundos imobiliários emitirem novas cotas com taxa zero. O próprio fundo, o próprio administrador está bancando essa taxa, o que é muito legal. Ou ainda até emissões com taxas menores do que R$ 2,80. Então, ó, não é das piores taxas. A gente já viu fundos imobiliários emitirem cobrando taxa de mais de R$ 4, que já eu acho um absurdo. Mas 2,81 pode melhorar, né? Gestor aí, galera do IRDM11, na próxima emissão vamos trabalhar para diminuir um pouquinho mais essa taxa e gerar mais valor para quem já é cotista. Mas beleza. Então, R$ 96,61, que é o valor da cota de fato, com a taxa de 2,81, dá um valor total de R$ 99,42. Então, se você for participar dessa subscrição, vai aparecer essa cota do IRDM11 sendo negociada, sendo vendida para você a R$ 99,42. Além disso, além disso, opa, peraí que minha bateria aqui caiu. Além disso, a gente também, o gestor do IRDM11 já avisou que se de fato todas essas cotas, esses R$ 300 milhões forem capturados, forem captados, ele ainda vai emitir mais 600 mil cotas adicionais para oferecer para a galera. Faz sentido, né? Se todo mundo comprou todas as cotas disponíveis, quer dizer que a galera tá, né, tá afim de comprar, tá afim de colocar dinheiro no fundo. Se a galera tá afim de colocar dinheiro no fundo, pô, vamos oferecer mais um pouquinho, né? Vai que a galera tá afim de comprar mais um tanto. Então, já tem engatilhado ali mais 600 mil cotas para serem adicionadas nessa emissão, caso seja um sucesso, caso os cotistas de fato comprem essas cotas iniciais que estão sendo ofertadas, tá bom? Tem um ponto importante. Se essa emissão não conseguir captar no mínimo 9.942.000, essa emissão vai ser cancelada, tá bom? Pô, de verdade, isso não vai acontecer, tá, galera? Porque se o fundo quer captar 300 milhões de reais, no mínimo 9 vai captar alguém aí, né? Alguéms vão colocar dinheiro aí, vai superar esses 9 milhões. Caso esses 9 milhões não sejam superados e você eventualmente foi um dos caras que colocou dinheiro, não se preocupe, esse dinheiro volta para você, você não vai perder a grana, ninguém vai sumir com o seu dinheiro. Esse dinheiro é devolvido, depositado na sua conta de volta, porque essa emissão passa a ser uma emissão cancelada. Beleza? Então isso é normal de acontecer. Pode acontecer, não é normal, tá? Não acontece com frequência. E além disso, caso o montante mínimo da oferta não seja atendida, como eu acabei de comentar, a oferta será cancelada e os valores já integralizados serão devolvidos aos respectivos investidores. Vamos aqui descer mais um pouquinho, vamos para as datas e para o percentual que você vai ter direito. Vamos lá, ó. O direito de preferência será no período, né, compreendido entre 1 de agosto, inclusive, então a partir do 1 de agosto, até o 12 de agosto, inclusive. Então, dia 12 de agosto também está valendo. Quer dizer que se você entrar na sua corretora, você que é cotista do IRDM11, entrar na sua corretora no dia 1º de agosto até o dia 12 de agosto, numa área que é chamada de subscrição lá dentro da corretora, você vai encontrar algumas cotas piscando lá para você disponíveis para você falar quero comprar ou não quero comprar. Beleza? Tá, quantas cotas vão estar disponíveis para mim? Vão estar disponíveis durante esse período um fator de proporção de 0,09078 9%, tá? 9%. O que isso quer dizer? Se eu tenho 100 cotas do IRDM11, vai ser ofertado para mim mais 9 cotas nessa emissão. Eu vou ter direito de comprar mais 9 cotas se assim eu quiser. Ah, Lucas, eu não quero comprar 9, eu quero comprar 5. Posso? Pode. Você pode ir lá e falar, eu não quero 9, eu quero só 5. O que vai acontecer então, Lucas, com essas outras 4 aqui que eu não quero? Elas vão virar sobras e vão ser ofertadas numa segunda rodada logo em seguida, para que, se você quiser comprar essas sobras, você possa também pegar daquela galera que não quis
comprar todas as suas cotas, beleza? Então, esse fator de proporção, você vai pegar esse número e vai multiplicar a quantidade de cotas que você tem aí na sua carteira. Se você tiver, por exemplo, 100 cotas, neste fator de proporção de 9%, você vai ter direito a comprar 9. Esse fator de proporção, ele varia, pode ser 9%, 2%, depende do tamanho da emissão. Eu já vi fundos imobiliários que tinham um fator de proporção de 25%, de 30%. Normalmente é um fundo imobiliário menor que quer crescer, né, e está querendo crescer mais rápido. E eu também já vi fundos imobiliários com fator de proporção de 2%. Então, eles estavam ofertando uma cota bem pequenininha porque era uma emissão pequena. Eles estavam captando pouco dinheiro. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui para o negócio. Então, esse fator de proporção é importante para você poder saber quantas cotas você vai ter direito. Vamos descer aqui mais um pouquinho nesse fato relevante. Vamos falar um pouco sobre as sobras, tá? Ele diz o seguinte, ó, será conferido aos cotistas que exercerem o seu direito de preferência o direito de subscrição das sobras. Subscrição das sobras. Caraca, hein? O que é isso? Vamos lá. Eu, Lucas, entre o dia 1º de agosto e 12 de agosto, aqui no caso do exemplo do IRDM11, tinha direito a 9 cotas e eu fui lá e falei que eu queria minhas 9 cotas. Ótimo. Pô, pode ser que o meu amigo aqui, meu vizinho, que mora na frente da minha casa, não quis as cotas que ele tinha direito. Ele tinha direito, sei lá, também 15, 16 cotas, ele não quis essas 15 cotas. Sobraram essas cotas. O que eu faço com essa sobra? Eu vou pegar todo mundo que participou desse direito de preferência na primeira rodada e vou oferecer essas sobras. Falar, ó, você aí, Lucas, que comprou 9 cotas, sobrou do seu vizinho mais 15. Você não quer comprar essas 15 aí que sobraram? Em linhas gerais, é isso que acontece, tá? E aí eu vou falar, pô, eu quero comprar essas 15 ou não, eu não quero comprar 15, eu quero comprar só 5. Então eu vou lá nessa segunda rodada e vou colocar na minha corretora essa informação de quantas cotas de sobra eu quero. Se eu não participei do direito de preferência, eu não vou poder participar das sobras. Então, se eu tinha direito a 9, não quis nenhuma, rodou, terminou aquele direito de preferência, veio a rodada das sobras e eu agora resolvi que eu quero, já era, não consigo mais participar das sobras. Para eu poder participar das sobras, eu tenho que ter participado da primeira rodada que me foi oferecida, tá bom? Esse é um erro muito comum. Tem uma galera que resolve não participar, depois se arrepende e aí quer voltar e participar e não vai mais conseguir. Então, se você tiver na dúvida, quiser participar, eu sempre sugiro participar com um pouquinho, pelo menos. Porque aí se lá na frente você decidir participar com mais, nas sobras você vai ter direito a pegar, tá bom? E se a galera ali não pegou as suas partes, quer dizer que vai sobrar mais. E se sobrar mais, você vai ter mais possibilidade de comprar mais cotas, pagando eventualmente menos, tá bom? Então, é bem importante você ficar ligado com essa questão das datas das sobras e se você vai ter direito ou não, a quantas você vai ter direito. Além disso, nesse momento das sobras, também vai ter uma rodada do fundo imobiliário que pode te representar o montante adicional. Como a gente falou, o IRDM11 ele vai emitir até 600 mil cotas a mais. Então, neste momento, esse montante adicional ele pode ser ofertado junto com as sobras. Então, pô, eu participei na minha rodada, eu tinha direito a 9, eu participei com as 9. Vamos dizer que sobraram mais 15, eu fui lá e participei com mais 15 e ainda assim eu quero comprar mais 20 cotas. Eu posso ir lá e falar, galera, nesse montante adicional eu quero mais 20. Então eu posso tentar aí, quem sabe, comprar, sei lá, 3, 4 vezes mais o número de cotas que me foi ofertado, aproveitando essas rodadas de sobra e rodada de eventuais novas cotas que vão ser disponibilizadas. Se o fundo imobiliário decidiu que ele não vai emitir novas cotas, ou seja, se o fundo imobiliário decidiu que não terá rodada adicional, aí só vai ter a sobra, não tem rodada adicional e fim, tá bom? E aí é o que ele fala aqui, ó, observa-se que os cotistas que não exercerem o direito de preferência não possuirão o direito de subscrição das sobras, tá? E aí, o que eu quero mostrar para vocês agora é a data aqui, vamos dar uma olhadinha nessas datas importantes, ó. No caso do IRDM11, que é o cara que a gente está falando hoje, a gente tem aqui, ó, data base do direito de preferência, dia 28/7. Opa, 27/7 é hoje. Quer dizer que se até amanhã, no dia 28, você tiver cotas do IRDM11 na carteira, até o final do dia o pregão tem que acabar e você tem que ter essas cotas na sua carteira no dia 28/7, você vai ter direito a participar dessa rodada de emissão. Você vai ter direito a subscrever
cotas, se assim você quiser. Tá, quando que eu vou ter direito a receber? Entre o dia 1º e o dia 11, você vai ter o direito de, comunicar, né, você vai entrar na sua corretora e você vai comunicar quantas cotas você vai querer comprar daquelas que vão ser disponibilizadas para você. Se eu quero comprar todas que me foram disponibilizadas ou menos assim, eu que escolho e comunico à corretora, tá bom? E a data de liquidação vai acontecer no dia 12. Quer dizer que no dia 12 eu preciso ter a grana na corretora. Se eu não tiver a grana na corretora, de duas uma. Ou essa minha solicitação de subscrição vai ser cancelada e eu não vou ter direito a participar, ou a corretora vai me emprestar dinheiro e depois vai me cobrar juros por isso. Então, as duas opções são bastante ruins, né? Você precisa ficar ligado nessa tal dessa data de liquidação do direito de preferência, para que nesse dia você tenha disponível na conta corrente da sua corretora o valor equivalente às cotas que você solicitou, beleza? Não vacila, não paga juros aí para a corretora e nem perde a oportunidade de pagar menos porque você esqueceu de transferir o dinheiro para a corretora. Lá no dia 16 de agosto vai ser dado o início do período de direito às sobras, a subscrição das sobras. Então, entre o dia 16 de agosto e o dia 19 de agosto, eu vou entrar na minha corretora, se eu participei da primeira rodada, e vai estar lá disponível uma quantidade de cotas para eu poder pegar dessas sobras. Quantas são essas sobras? Não sei. A gente precisa esperar rodar o direito de preferência para ver quantas pessoas pediram e quantas não pediram, para poder saber quanto que vai sobrar de fato, tá? Então até o dia 19 eu vou poder falar quantas as sobras eu vou querer de fato exercer, eu vou querer pegar para mim. No dia 22 encerra esse período do exercício do direito e aí acabou esse processo. Você vai precisar ter a grana lá na corretora, a data de liquidação tá aqui no dia 26/8, então dia 26/8 eu preciso ter a grana para poder comprar as sobras e o montante adicional, e aí eu não preciso fazer mais nada, eu vou de fato apenas esperar ser todo encerrado esse processo burocrático e essas cotas em até não, vai, mas mais ou menos em 30 dias depois que é encerrado esse processo, essas cotas aparecem na minha conta da minha corretora. Elas vão ser somadas às cotas que eu já tenho do fundo imobiliário, beleza? Então, esse é mais ou menos toda a dinâmica que acontece nesse processo de subscrição. E é exatamente essa tal dessa subscrição que oferece oportunidade muito grande para a gente, que já é cotista eventualmente de um fundo imobiliário, conseguir comprar essas cotas pagando menos do que está sendo negociado no mercado secundário, do que está sendo negociado no home broker. E aí, de verdade, é uma ótima oportunidade para a gente reduzir o nosso preço médio. A gente conseguir comprar essas cotas aí com valor menor ainda, faz com que a gente acelere essa queda do preço médio e aí potencialmente vai aumentar nosso lucro lá no futuro. Beleza? É isso, galera. Vamos fechar então aqui mais uma live. Esse aqui foi mais um passo que eu te mostro para que você consiga investir e chegar nesses R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses, mesmo que você esteja começando agora do absoluto zero. Beleza? É isso. Vamos ficando por aqui. Bom descanso. A gente se vê essa semana em ainda mais uma live. Um abraço.